Olá, pessoal. Eu sou o Sargon Seranto, eu sou o diretor executivo aqui da Conecte e hoje estamos começando a gravar o episódio de número 12 do Conecte com os especialistas. Convidei um amigo super especial, um gringo, está lá em Lisboa e vai conversar um pouquinho com a gente sobre inovação. A gente tem uma premissa básica aqui, que nós não fazemos aquela apresentação formal, leitura de currículo, nada disso. Porque quem está aqui conectado com a gente é especialista. Então, de cara, a gente agradece a sua participação, por ter escrito lá no nosso blog, estar aqui gravando com a gente. Conta um pouquinho para nós, né? Como que você chegou nesse negócio de gostar tanto de inovação? Bom, boa. Obrigado aí, Sargon, pela oportunidade. Obrigado aí a todos que estão assistindo o canal da Conecte. Costumo dizer que eu nem me coloco no papel de especialista, porque especialista é um tema muito forte. Eu acho que para ser especialista tem que ter anos e anos e anos, apesar de já ter alguns anos, mas eu acho que ainda tem que ter mais. Bom, o que eu posso dizer um pouco sobre mim, de uma maneira mais informal? Eu sempre vim da área mais criativa, da área que tinha um pensamento mais fora da caixa, digamos assim. E no decorrer do tempo eu fui evoluindo em termos de mercado e de academia, e até que eu cheguei me dei conta de que eu gostava de um tópico, de um tema na academia, no mercado, que era o tema gestão do conhecimento. Aí, a partir desse tema, eu tive a oportunidade de conhecer umas boas referências no mercado, bons professores de alto nível no tema. Eram poucos, mas eram bons. Eu dizia, na época, que só tinham 3, e os 3 que eu conheci são pessoas que ainda continuam no mercado até hoje como referências. Se quiserem, eu posso falar o nome dos 3, mas não há problema. Por favor, depois conta para nós quem são. São 3 Né? bons, acho Vamos que... se conectar com eles também, Rony. Boa. Assim, são os 3 que eu tenho como boas referências. Um é o professor Dr. Mártios Vicente Rodrigues, que para mim foi o primeiro contato, inclusive foi até meu orientador, né, no mestrado sobre a temática de gestão do conhecimento. O segundo que eu tenho como uma grande referência é o professor Dr. José Cláudio Terra, que é uma referência também no assunto, e o professor Dr. Marcos Cavalcante, lá da FRJ, do COP, do CRI, Centro de Referência em Inteligência Empresarial, onde eu tive a oportunidade de estudar gestão do conhecimento e inteligência empresarial com o próprio professor. São os 3 que eu tenho assim, em mente de imediato, existem outros, é claro, mas foram os 3 que eu tive mais contatos, 3 grandes referências nacionais. E internacionais existem outras referências que vão desde a Europa até Hong Kong, tem aí algumas outras referências importantes nessa área. Mas eu posso dizer de antemão que no mundo como um todo, na minha percepção e pela minha rede, eu não vejo muitos adeptos, né, trabalhando no dia a dia o tema gestão do conhecimento. Bom, esse foi o primeiro contato. O segundo contato é a própria inovação em si. E aí, quando eu me dei conta na inovação, eu já estava estudando no meu doutorado. Meu doutorado, aqui fora a gente chama de doutoramento, eu estou em Lisboa já há 3 anos, trabalhando aqui, a gente chama de doutoramento, e no Brasil a gente chama de doutorado. E fiquei na dúvida se eu seguiria a minha carreira na linha da gestão do conhecimento ou na linha da inovação. Porque para sair da gestão do conhecimento para inovação é abrir mão, teoricamente, de um conceito, um modelo, um conjunto de teorias e tentar conhecer algo novo, que é importante em termos de evolução. Mas essa dúvida surgiu, eu falei, não, eu vou arriscar conhecer um pouco mais sobre a questão da inovação, é um mistério, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho mais da inovação e vi que existia e existe uma grande sinergia entre inovação e gestão do conhecimento. Bom, tanto que existem vários estudos e publicações e cursos em gestão do conhecimento e inovação. E aí passou a ser um diferencial competitivo, né? Você entender um pouco de gestão do conhecimento, entender um pouco de inovação e saber como combinar esses 2 ingredientes para fazer algumas receitas para as empresas, passou a ser um diferencial competitivo. E aí trazendo também um pouco do background que eu estudei em escolas de engenharia na Universidade Federal Fluminense, onde eu tive a oportunidade de também ter bons professores e, obviamente, conhecer um pouco da visão da engenharia em termos de modelos de gestão, sistemas de gestão, que é a parte mais estrutural, né, mais cartesiana, mais objetiva, e ajudou muito, é claro, a organizar uma área extremamente subjetiva, que é a área de gestão do conhecimento, e uma área extremamente intangível, que também é a área de inovação. Bom, muito se vê falar de inovação, muito se vê falar de gestão do conhecimento, e pouco se consegue materializar sobre os 2 temas. Também não é simples. Não. É Ô, fácil. Rony,
Ô, Rony, já aproveitando aqui essa primeira mini aula, né? Eu brinco com você que sempre quando a gente está conversando, eu tenho o benefício de ganhar aulas, né? A gente não troca ideia, eu ganho uma aula sua. Eu conto história, eu Então, conto história. então, assim, pessoal, quem está aqui com a gente é o Rony, ele tem uma experiência que foge do normal. Então, toda vez que a gente está aqui conversando, né, seja agora gravando aqui no Spotify e no nosso canal do YouTube, o cara sempre está me ensinando alguma coisa. Então, é um prazer enorme estar com você. Rony, entrando agora no nosso contexto, né? Você escreveu para nós um pouco mais e já convida todo mundo que está aqui nos escutando ou nos assistindo que não tenha feito a leitura do blog. Ele trouxe um pouquinho mais sobre alguns conceitos, né? De como que faz para as empresas, né? Saberem se elas estão inovando, se elas têm potencial para inovar, porque afinal de contas, né? Inovação é um conjunto de ideias, né? E aí a gente começa a ficar um tanto quanto, será que eu estou no caminho certo? Será que não? Ô Rony, já começando, né? Tem um caminho, né? Para eu fazer assim, eu estou no caminho. Isso aqui é inovar, isso aqui é criar, isso aqui é o quê? Eu sou uma pessoa muito pragmática e ao mesmo tempo conceitual, porque as escolas e essas referências que eu tive e obviamente dentro do tema principal que é a gestão do conhecimento, entender o conceito, entender o que a gente chama de epistemologia e ontologia, são duas palavras estranhas, mas não preciso explicar, é fundamental. Entender a origem do conhecimento e onde ele se situa e entender claramente o conceito em si. Seja conceito de uma definição de um item, de um objeto, é fundamental para você criar uma linguagem comum e você poder falar corretamente diante de situações, porque o que a gente mais ouve hoje em dia são diversos indivíduos se apropriando de certos conceitos, mas não apresentando e aplicando-os corretamente conforme foram criados. Mas, como a gente diz muito aqui em Lisboa, isso não me interessa, o que me interessa é o que é o certo. E, assim, quando a gente olha para a questão da inovação vem um conjunto de palavras antes da inovação, do meu ponto de vista, que é isso que a gente compartilha aqui nos nossos estudantes, nas nossas pesquisas e etc. Que, assim, muito se fala em ideia, muito se fala em ideia criativa, muito se fala em insight, muito se fala em inovação, mas muito se fala em invenção e muito se fala em descoberta. Mas qual é a relação que existe entre essas principais palavras? Pronto, isso não é novo, isso não é meu, isso está na ciência, está na literatura, vários professores já usaram essa abordagem. O que é invenção, o que é descoberta, o que é inovação? Então, primeiro vem o princípio da descoberta, depois vem o princípio da invenção e depois vem o princípio da inovação. Descoberta é literalmente, como a palavra já diz, é algo que acontece. Então, o Brasil foi descoberto. Alguém transitou por uma determinada região e chutou uma pedra e encontrou o Brasil. Simbolicamente foi descoberto. A invenção é quando alguém fica ali testando, criando algo e vê se aquilo vai ter utilidade para a sociedade, para o mercado, se vai ser comercializado, etc. Mas a grande maioria das invenções que tendem a trazer soluções para facilitar o nosso dia a dia acabam não sendo comercializadas, acabam não criando valor para a sociedade, para o mercado. Então, ela não se torna uma inovação. Ela restringe-se a ser apenas uma invenção. E aí, obviamente, existem várias referências na literatura e manuais internacionais que caracterizam o que é uma inovação. O principal manual é o Manual de Oslo, né? Que define lá alguns parâmetros. Uma inovação tem que ter comercialização, uma inovação tem que ter um caráter realmente de ser algo novo, tem que ter um cunho social, tem que ter um cunho econômico, etc, etc. Mas de uma maneira mais simplista, apertando aí a tecla SAP da ciência, inovação é criar valor. É trazer algo novo e de forma que crie valor econômico e social. É claro que você pode trazer valor ambiental e entre todos os tipos de valores que existem, mas olhando aqui fora, na Europa, a gente trabalha inovação com foco em desenvolvimento econômico. Pronto. Inovação e economia andam juntos, ou seja, eu não posso pensar em inovação, colocar dinheiro, investir, dedicar tempo, alocar recursos, se depois eu não trago nenhum impacto positivo para a economia. Não faz o menor sentido. E aí não vem ao caso se a inovação é de base tecnológica, se a inovação é orientada a produtos, se a inovação é orientada à organização, se a inovação é orientada a marketing, se a inovação é orientada a serviços, não importa. O que importa é a grande maioria das inovações atuam de base tecnológica, porque a tecnologia você ganha escalabilidade, você ganha redução de custo, então você consegue atingir, entre aspas, o objetivo de uma forma mais rápida. É mais fácil nesse sentido em comparação aos outros tipos de inovações que existem.
Agora, quando a gente volta no início da nossa conversa, quando a gente fala de insight e ideia, muita gente confunde e acha que insight, ideia e inovação, ou uma ideia criativa, tudo isso pode se resumir numa inovação. E eu costumo dizer que algumas dessas palavras são um termo que eu usava muito aí no Brasil, em sala de aula, nos cursos de MBA, que é a famosa cocada de coco. Ou seja, óbvio que uma cocada é de coco, então assim, você está falando óbvio, né? Uma ideia criativa. Quem é que vai ter uma ideia que não seja criativa? É igual falar, não, minha organização tem que ter qualidade. Não, sua organização não vai ter qualidade. Tem que atender bem ao cliente. Não, você não precisa atender bem ao cliente. São os clichês de cocada de coco que não fazem o menor sentido. Você escreve, não diz nada, só preenche o espaço. Então, assim, princípio básico é claro que primeiro você não tem uma ideia, primeiro você tem um insight. O insight é um pensamento estruturado que você tem naquele momento, mas você ainda não conseguiu configurar uma ideia. O insight está muito mais baseado numa necessidade e aí você está começando a formular uma possibilidade de criar ideia para aquela solução que você tem que fazer acontecer. Depois você vai para a solução, que é a ideia. Então, tem um problema, tem um insight, tem uma ideia, e depois essa ideia pode virar, obviamente, uma inovação. Mas existe um hiato ainda entre a ideia e a inovação, que é a melhoria contínua, que muita gente esquece, que vem lá do princípio da época da qualidade, gestão da qualidade, TQM, Total Quality Management, da teoria do Deming, ciclo de PDCA, e etc, etc, etc. E não necessariamente eu preciso inovar. Existe uma pressão muito grande do mercado internacional, do mercado mundial, pela inovação. Claro, existe, vai continuar a existir, mas não necessariamente a minha empresa, pelo porte da minha empresa, se ela é uma pequena, média ou grande empresa, ela precisa inovar. Às vezes, apenas fazer um incremento em termos de melhoria contínua pode ser já um benefício com um investimento baixo a um tempo mais curto de resposta ao mercado. Pronto. E depois disso, você percebe se existe realmente a necessidade de inovar. Em caso de existir a necessidade de inovar, é claro, criar algo novo, ou num contexto existente, ou criar algo novo num contexto novo. Então, uma fórmula muito simples de entender essas teorias mais complexas seja algo existente no mercado novo, algo novo no mercado novo, que eu posso estar criando de forma imediata. Ou seja, eu tenho um produto que é existente, eu vou para o mercado novo. O fato de eu ir para o mercado novo, eu não inovei, mas muita gente acha que inovou. Agora, se eu criar um produto novo no mercado novo, é claro que eu posso estar trazendo inovação, porque aquilo não existe ainda. Então, tem umas combinações que muita gente faz que acaba confundindo. De maneira muito simples, se eu criei algo novo que ainda não é comercializado e aquilo gerou valor econômico e ou social, pode ser configurado pelo manual de Oslo como uma inovação. É a maneira mais fácil de se ter em mente do que ficar discutindo as teorias. Agora, é claro que existem tipos de inovação, características de inovação. Se a inovação ela é radical, se a inovação é disruptiva, se a inovação é incremental, se a inovação é de tipo de produto, de marketing, organizacional, e entre outros que existem, se é de base tecnológica. Lógico, existem classificações para tudo isso, mas no final a gente está falando de inovar, trazer algo novo para gerar benefício para a economia. É isso, de maneira muito, muito, muito simples, que a gente trata como inovação. Não existe aqui na Europa fazer inovação, receber fundos do governo, receber fundos de empresa privada, sem você ter retorno sobre o investimento, que é, obviamente, desenvolver um produto. Comprovar esse cunho, né? Todo esse cunho. Comprovar esse cunho. Se o Sargon, a Conex, coloca dinheiro num centro de investigação, no centro de inovação, ou no laboratório, com o Rony tem que, no final, comprovar que o dinheiro se retornou com um novo produto que vai ser comercializado pelo Sargon na região de Maringá e que isso vai dar retorno, claro, para a empresa porque colocou dinheiro no investimento, mas que isso também vai dar dinheiro em termos de benefício, vai dar benefício para a sociedade. Legal. E vai dar dinheiro para a empresa. Então, isso tem que ser comprovado, não tenha dúvida. Não, legal. Ô, Rony, nesse contexto, tá? Eu brinco sempre, ó, ganhamos uma aula já sobre alguns... Já enrolei a primeira parte, agora vou enrolar a segunda. Porque hoje, assim, né, igual que você colocou no mercado, a gente encontra vários tipos de definições, né, sobre, seja por criatividade, gostei dessa comparação da cocada de coco, né, porque a gente, pelo menos eu, né, que estou nessa área de conhecimento e na área de educação e empresas, infelizmente, vejo vários, não vou dizer milagreiros, né, mas muita gente querendo trazer os milagres para dentro de uma organização, mas sem um fundamento,
né? E o fundamento, como você colocou aqui para a gente, por mais simplista que tenha sido, né, mais genérico, é o que é na essência. Sim. E quando a gente traz, né, eu lembro de uma vez que eu fiz um curso lá no MIT sobre inovação Tá muito chique, MIT, cara. né, você viu? Ó, E aí o professor, que era como se fosse o CTO da Microsoft na época, ele usou até uma palavrinha que você colocou aqui agora, que ele falou assim, o pessoal lá na Microsoft, a gente não tem a ganância ou o anseio de inovar. A gente tem como premissa melhorar. isso aí. Então, eles têm lá, a cada 21 dias, é um ciclo que eles colocam, a cada 21 dias é como se fosse uma deadline assim, de todos os gerentes no mundo, em torno de 400. A cada 21 dias, esses caras têm que apresentar uma melhoria. Quem está abaixo deles tem que subir com uma melhoria para o processo. Ponto. Quando eles fazem isso, surge talvez uma necessidade de se parar e falar assim, viu, vamos analisar se isso daqui pode vir uma inovação, se isso aqui tem algum cunho de benefício para a sociedade, para a empresa, alguma coisa. Se vai para o teste, testou, validou, não vai, só ficou como melhoria, acabou, continua, segue a vida. Mas vamos voltar um pouquinho para a realidade aqui do Brasil. Tem muita coisa para falar. Dá umas 3 horas aí para começar. Mas assim, hoje existe, tá? Dentro do que você tem feito, dentro das suas teses, né? Do que você tem estudado. Uma empresa, independente do seu porte, do seu avanço tecnológico, né? Do seu grau de experiência, né? Sobre mercado, sobre educação, enfim. Como que eu faço, né? Como que essa empresa pode chegar e baixar um manual, alguma coisa, e falar assim, cara, eu preciso inovar, né? Daí vem aquela pergunta, né? É inovar ou é melhorar? Tem algum depara, né? Que essas empresas podem tomar como um recurso disponível hoje para, sei lá, baixar, preencher, né, um formulário e falar, bom, você tem potencial, sua empresa tem potencial para inovar, sim. Ou não, cara, volta, você tem potencial para melhorar e muito, mas para inovar talvez nem tanto. Eu vou usar a frase de um professor aí do Brasil, de uma grande escola de gestão, que é o professor Hugo Tadeu, que também é da área de inovação, uma pessoa muito conceituada. Eu falei aqueles 3 primeiros referências, as 3 primeiras referências no início, mas depois eu lembrei agora também do professor Hugo Tadeu, e tem mais um que daqui a pouco eu também trago para vocês, que eu posso dizer logo agora, também gosto muito dele, que é o Riva Dávila, que é Riva Dávila Drummond, que gosto muito dele também, que inclusive está agora nos Estados Unidos, então tem trabalhado muito a temática de gestão do conhecimento e inovação, é uma grande referência também. Então, além dos 3, tem mais esses 2, o Riva e o Hugo. O Hugo traz uma frase que diz assim, inovação, a frase é nessa linha, o Hugo que me permita se eu estiver distorcendo a frase, mas o Hugo diz assim, inovação é um tema que tem que estar é uma pauta que tem que estar diariamente na agenda dos executivos das empresas. Ou seja, ninguém acorda e resolve inovar, ninguém acorda e resolve transformar o mundo. As pessoas estão diariamente tentando fazer com que algo aconteça, e esse algo pode ser configurado como uma inovação. Então, eu diria assim, seguindo a linha dos colegas, não tem uma receita, cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma estrutura organizacional, cada empresa tem um tempo de vida, cada empresa tem um conjunto de recursos e, obviamente, cada empresa está inserida num setor e no mercado que, às vezes, é altamente competitivo, às vezes não é altamente competitivo. Falei o óbvio, mas é um óbvio que influencia e demanda comportamentos diferentes em termos de decisões de empresa para empresa. Então, assim, para mim, meu ponto de vista, uma empresa quando quer inovar, a primeira coisa é ela ter uma cultura e criar uma cultura ou já ter uma cultura de inovação. Porque, para mim, a primeira coisa que existe são as pessoas que fazem um movimento de diferença em qualquer organização. Eu posso ter processos estruturados, eu posso ter tecnologia, e se eu não tiver pessoas engajadas no mesmo propósito, seguindo os mesmos objetivos estratégicos, alinhados em termos de skills, competências, etc., essas pessoas não vão fazer a organização se transformar, seja qualquer tipo de transformação, dentre elas a inovação. Ponto. Então, o primeiro ponto é a organização ter uma cultura, como, por exemplo, inovação ser considerado um valor, ser considerado um princípio, ser considerado um comportamento.
seja qual for o termo usado pela área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, é criar uma ambiência, né? Não é um ambiente, é uma ambiência, é uma atmosfera onde diariamente as pessoas estão observando o negócio e prestando atenção se podem trazer uma contribuição, e depois validar, tirar esse peso de que eu tenho que inovar, eu tenho que trazer uma inovação, não, eu tenho que trazer uma contribuição, como você falou pelo professor do MIT, eu tenho que trazer uma contribuição. Depois a gente avalia o impacto e o resultado dessa contribuição. Pode ser uma contribuição simples de um impacto elevado, visto como uma inovação. Pode ser uma contribuição gigantesca, com impacto pequeno e não ser configurado como uma inovação. Então, no primeiro momento, é criar uma cultura para a inovação e não uma cultura de inovação. Parece trocadilho, parece semântica, mas quando você tira a cultura de inovação para uma cultura para inovação, você está colocando estágios diferentes. Uma cultura para inovação, eu estou me preparando para, né? Eu vou viver uma transição para efetivar uma mudança. Uma cultura de inovação, eu já vivi a transição, já estou na mudança e minha organização já pratica diariamente o princípio básico da inovação. Então, a primeira coisa é trabalhar a cultura e, obviamente, os indivíduos que estão inseridos nessa cultura. A partir daí, é processo, é tecnologia, é financiamento ou investimentos, como queiram tratar todos esses outros elementos chamados de recursos. De maneira simples. Não, faz todo sentido, Rony. Quando, né, fazendo todas essas analogias, aproveitando dessas suas analogias, fica aí uma dica muito especial, né, pessoal? O Rony poderia aqui discorrer sobre todo um processo, talvez mais meticuloso, de qual é o caminho, mas entrou como talvez o primeiro step, né, Rony? O primeiro degrau, que antes de você colocar o pé nesse degrau para ter força para subir, é olhar para trás, falar, peraí, deixa eu ver essa escada que eu quero subir, né? Eu tenho que preparar a minha equipe, eu tenho que preparar a minha empresa para que todos olhem para essas escadas, né, para esses degraus, para olhar e falar, pessoal, a gente vai ter uma subidinha aqui pela frente. É isso aí. Se todos nós não estivermos olhando isso daqui, que lá na frente, ao término desses degraus, né, talvez não tenha um término, né, mas nós teremos uma vantagem competitiva, seja para gerar mais valor internamente para nós, seja para permanecer por mais tempo nesse mercado, porque eu acho que você também concorda, né, Rony, e talvez todos vocês aqui sejam um jargão, mais um, né, desses vários que a gente tem. O mundo está mudando, está toda essa rotina, a tecnologia está substituindo um monte de coisa. Somente aqueles que quiserem permanecer precisarão, independente de qualquer coisa, ou seguir alguém que inovou, fazer o que o outro está fazendo para continuar, ou vai precisar criar um modelo interno para fazer. E pessoas para pessoas. Né? Então, assim, independente, a gente... como que é uma frase que eu escutei uma vez de um professor? A inteligência humana, a inteligência artificial pressupõe a inteligência humana. Então, antes da gente começar a falar de inovação, vamos olhar, né? Vamos ver se está enraizado isso, se isso está na pauta da nossa organização. Vocês como empresários, vocês como executivos, vocês como colaboradores, isso faz parte, né, da rotina de vocês, está na agenda dos executivos. Se está, como o Rony colocou, vocês não precisam mudar o mundo, vocês precisam mudar o dia a dia de vocês para conseguirem, de alguma forma, contribuir, né? Não é... E se não conseguir contribuir, não tem nenhum malefício nisso, né, Rony? A gente não precisa ter vergonha de não conseguir contribuir. Basta que, se nós identificarmos pontos de melhoria para o nosso dia a dia, que essa melhoria pode trazer um benefício para a organização, que automaticamente colide para os clientes dessa empresa ou para a sociedade como um todo, é uma melhoria, né? Então, sem dúvida. Rony, eu vou te convidar para um próximo episódio, talvez para a gente falar um pouquinho mais sobre inovação. Eu sei que você tem um modelo estruturado, né, para a gente trazer aqui para o pessoal conhecer um pouquinho, que está aí até no fundo da sua tela, que é do Spinner Innovation. E aí a gente conversa mais sobre inovação. Mas eu acredito que, para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando e que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre toda essa
abordagem que você colocou mais simplista sobre a inovação, tem no nosso canal, tem no nosso blog, lá no site da Conecte, e vocês vão estar acompanhando um pouquinho mais em um próximo episódio sobre o que é inovação. Rony, muito obrigado. Em nome de toda a equipe aqui da Conecte, a gente se vê no próximo episódio, e aí falando um pouquinho mais sobre os modelos de inovação que você conhece aí, pode ajudar a gente. Ok, muito obrigado, Sargon, obrigado a todos. Esse vídeo aí, esse primeiro bate-papo é apenas uma introdução para discutir alguns conceitos, algumas famosas cocadas de coco, mas acredito que os próximos vídeos a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais e de forma até mesmo estruturada do que é inovação, como se pode avaliar o potencial de inovação, o que inovação tem a ver com transformação digital, o que inovação tem a ver com maturidade digital, e por aí vai. Obrigado a todos e fiquem aí literalmente conectados na Conecte. É isso aí, Rony. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.